Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos concurseiros de Mangaratiba. Eu sou a professora Joana Fernandes e nós vamos iniciar aqui mais uma aula direcionada aí para o seu concurso agora em 2024, tá bom? Antes da gente começar a nossa aula, deixa eu mostrar para vocês os materiais que nós preparamos em PDF para te auxiliar nos seus estudos. Aqui no nosso site expressoconcurso.com.br, você tem o link aqui na descrição do nosso vídeo. Você vai encontrar aqui, ó, na abinha aqui logo no início, ó, Concurso Mangaratiba. Clicou, vai estar aqui para você, ó, quero saber mais. Aqui você vai encontrar questões comentadas de História e Geografia de Mangaratiba, de Lei Orgânica de Mangaratiba, de Estatuto dos Servidores de Mangaratiba e conhecimentos específicos para você que vai fazer o cargo aí de merendeiro, tá bom? Então tá aqui para você. Além disso, você vai encontrar aí, ó, questões específicas de professor para especialista, professor de história, professor de filosofia, né, educação física. Temos aí materiais específicos. Temos conhecimentos pedagógicos e legislação educacional, para você que vai fazer cargo aí de magistério, é um material aí com quase 1000 questões comentadas. Temos também um curso específico para professores de história, um curso em vídeo, onde a gente vai trazer aí todos os tópicos de conhecimentos específicos do cargo de professor de história para você. Você pode aqui também estar conhecendo o nosso curso, tá? Do nosso material aqui, ó, você tem a opção de baixar uma amostra, tá? Ah, eu quero ver um pedacinho, quero ver como é que é esse material. Abri aqui, ó, conhecimentos gerais, tá vendo? Aqui você vai dar uma olhadinha no nosso material, ver como é que o nosso material é organizado. Também em Lei Orgânica você tem a opção de baixar a amostra, estatuto, você dá uma olhada. Decidiu adquirir, ó, clicou aqui em adquirir, vai abrir para você a nossa plataforma parceira aqui, Wi-Fi. Aqui você vai digitar, né, os seus dados, vai fazer a sua compra. Se você pagar com cartão ou com Pix, preste atenção, você vai receber esse material na mesma hora. Terminou de fazer a compra, esse material é enviado para o seu e-mail, tá? O nosso material ele é 100% em PDF. Se pagar com boleto bancário, você vai ter que aguardar aí 3 dias para compensação do pagamento, tá bom? Gente, tá aqui então para você, né? Tá dado o recado, você que além das aulas queira fazer bastante questões aí para chegar bem treinado para sua prova, tá aqui esse material poderoso que nós preparamos para você. Agora vamos para a aula. Então vamos começar, porque falando da parte introdutória da Lei Orgânica. A parte introdutória, parte que apresenta os princípios fundamentais, a parte que apresenta os objetivos, a organização administrativa, essa parte, ela é campeã de cair em prova, tá? Muitas vezes as bancas vão se ater ali, aquele preâmbulo, aquele início. Então vamos começar aqui do artigo 3. Tô tomando um cafezinho aqui, gente, tá? Para mim, não sei que horas você vai estar assistindo, mas para mim aqui é muito cedo. Então eu sou movida a café, principalmente na parte da manhã. Pega seu cafezinho também, vamos tomar um café junto. Ó, artigo 3º. Vamos começar aqui pelo artigo 3º. Eu vou dar uma lida aqui nele com vocês e depois a gente vai fazer uma questão sobre ele, tá? Eu vou falar aqui algumas coisas sobre ele que podem ser objeto de questão. O artigo 3º fala o seguinte, olha: são objetivos fundamentais dos cidadãos deste município e de seus representantes. E aí vai falar de 5 objetivos fundamentais da cidade de Mangaratiba. Gente, isso aqui é um prato cheio para a prova, tá? Vamos ver quais são esses objetivos. Assegurar a construção de uma sociedade livre, justa e solidária. Garantir o desenvolvimento local e regional. Guarda isso aqui, tá? Porque para a banca pegar e botar nacional, estadual, mundial, tá? Local e regional, porque o município, gente, ele vai cuidar dele, tá? Vai cuidar do resto, vai cuidar dele, tá? Sem prejuízo da ecologia e do meio ambiente. Contribuir para o desenvolvimento estadual e nacional. Isso é legal, ó. Aqui ele está contribuindo, ele não está garantindo, ele está contribuindo para o desenvolvimento estadual e nacional. Entendeu a diferença? Garantir, ele vai garantir o desenvolvimento local.
e regional. Agora, em relação ao desenvolvimento estadual e nacional, o município vai contribuir, ele vai ajudar, né? Quem é Mangaratiba na fila do pão, né? Para garantir o desenvolvimento do Brasil. Não, ela vai garantir o desenvolvimento dela. Agora, ela vai, dentro do possível, contribuir para o desenvolvimento do Brasil, do estado do Rio de Janeiro, tá? Vamos lá. Erradicar a pobreza e marginalização e reduzir as desigualdades sociais na área urbana e na área rural, tá? Então, para a banca pegar e tirar a área rural e tornar a opção errada, é um passo, tá? E Mangaratiba, principalmente, é um município que tem uma área rural muito grande. Pessoal, não sei como tá aí, se tá saindo aí o som. Se tiver um barulhinho chato, gente, é porque a gente está no meio de uma chuva, tá? Tá chovendo bastante. Então, não sei como vai sair aí o ruído no vídeo. Mas aí é só aumentar um pouquinho o áudio e que a gente vai indo, tá bom? Ó. Promover o bem de todos sem preconceito de origem, de raça, de sexo, tá? De cor, de idade e quaisquer outras formas de discriminação. Então, praticamente, gente, bebe muito da Constituição, tá? A lei orgânica, é praticamente a Constituição do município. Então, você vê que quem já estudou direito constitucional vai se identificar muito aqui com vários desses dispositivos que já estão na Constituição. Mangaratiba foi lá e adequou, né, a sua demanda, a sua necessidade. Vamos ver uma questãozinha, ó. Conforme a lei orgânica, analise assertivas e identifique as corretas, tá bom? O município de Mangaratiba rege pelos princípios fundamentais da Constituição da República Federativa do Brasil e tem como objetivos fundamentais, entre outros. Vamos lá. 1. Assegurar a construção de uma sociedade livre, justa e solidária. Tá aqui, gente? Tá no artigo 3? Tá, ó. Tá aqui, ó. Certinho, né? Garantir o desenvolvimento local e regional, sem prejuízo da ecologia e do meio ambiente? Perfeito. Outra coisa que a banca pode falar é mesmo com prejuízo. Não, é sem o prejuízo da ecologia e do meio ambiente. É o desenvolvimento sustentável, tá, gente? Contribuir para o desenvolvimento estadual e nacional. Perfeito. Né? Tá perfeito. Então, está correto que se afirma em letra B. 1, 2 e 3, tá? Então, olha esses princípios fundamentais. Às vezes a banca vai vir aqui só. E aí você já mata a questão, tá? Vamos lá. Artigo 9º, 10º e 11º, né? Artigo 9, 10 e 11. Tem coisas aí importantes sobre a organização, tá? Do município de Mangaratiba. O município de Mangaratiba, com sede no distrito que lhe dá o nome, tem como limite geográfico existente na data da promulgação desta lei orgânica. São poderes do município, independentes e harmônicos entre si, o legislativo e o executivo, gente. Olha só, lá no Brasil, tá? O governo federal, a instância estadual, o Brasil é assim, ó, governo federal, né? União, estados e municípios. A União tem poder legislativo, tem poder executivo e tem poder judiciário. O Estado tem poder executivo, tem poder legislativo e tem poder judiciário. O município só tem poder legislativo e executivo, tá? E é isso que a banca gosta. A banca vai querer te dizer que o município tem poder judiciário. Gente, o município não tem poder judiciário, não tem justiça municipal, tá? Só tem justiça estadual e federal. O que o município tem é o poder legislativo, que é a Câmara de Vereadores, a gente já vai falar sobre ele, tá? Pra frente. E tem o poder executivo, que é o prefeito, tá? Os seus secretários, ok? Então, guarda aí os dois poderes municipais, é o poder legislativo e o poder executivo. O legislativo elabora leis e fiscaliza o poder executivo. E o poder executivo, ele executa as leis, por isso que é o nome executivo, tá? Ele administra o município em relação às suas verbas, em relação à gestão, né, administrativa como um todo. Isso aqui, ó, um artigo bobinho, mas cai pra caraca, cai muito, ó. São símbolos do município. Sua bandeira, seu hino, seu brasão, representativos da sua cultura, da sua história e cultura, tá?
Inclusive, no nosso YouTube, né? Nosso YouTube, a gente liberou lá uma aula falando sobre o brasão, tá, gente? Dá uma olhadinha que isso cai muito, tá? Significado do brasão de Mangaratiba, tem todo um significado histórico, tá? Então, a bandeira do município, o hino do município e o brasão do município são símbolos dele, tá? Isso despenca em prova, despenca. A coisinha, mas professor, isso é tão bobo, mas cai muito, tá? E as pessoas, se cai porque as pessoas continuam errando, tá? A lei poderá estabelecer outros símbolos, dispondo sobre o seu uso no território do município. Se o examinador quisesse uma questãozinha mais chata, eu, por exemplo, se eu quisesse fazer uma questão difícil, eu falaria que o prefeito da cidade de Mangaratiba decidiu, estabelecer um novo símbolo para o município de Mangaratiba, né? Mandou confeccionar uma estátua e botou lá que essa estátua seria um símbolo. E aí botaria se de acordo com a lei orgânica isso está correto ou não. Ele poderia ou não fazer isso? Pode, tá, gente? Por lei. Não é por decreto, não é por portaria, por lei. Poderia ser feita uma lei, né, que vai tramitar lá no Poder Legislativo, para o Executivo depois sancionar. E nessa lei estabeleceria-se um novo símbolo para o município. Mas aí é facultativo. Por hora, na lei orgânica, nós temos 3. A bandeira, o hino e o brasão. Ok? Fazer questão, ó, conforme a lei orgânica de Mangaratiba, são símbolos do município, representativos de sua cultura, de sua história e de sua tradição. Letra A, o hino, a bandeira e o brasão de esteio. Vamos ver. Eu não gostei desse esteio porque não está na lei, né? Mas, em último caso, vai ser isso aqui. O hino e a bandeira apenas, não. Não, a gente sabe que tem o brasão, certo? O hino e o brasão apenas, também não. A gente sabe que tem a bandeira. A bandeira e o brasão, não. A bandeira e o hino, não. Então, aqui tá certo, gente. Letra A, o hino, a bandeira e o brasão de esteio, tá bom? Certinho, certinho. Isso aqui é algum problema na hora de digitar, porque essas questões, algumas foram adaptadas, tá? De outros concursos. Mas é o hino, a bandeira e o brasão, ponto final. 3, vamos lá. De acordo com a lei orgânica do município, analisar, né? Isso aqui também é outro errinho de transição, tá? Analise, no caso, né? Analise os itens abaixo. 1. São poderes do município dependentes entre si, o legislativo e o executivo. Já vou falar sobre isso, tá? Ao município é vedado criar distinção entre brasileiros. Vamos lá. São poderes do município dependentes, não, gente. Independentes, tá? Independentes entre si, tá? O legislativo e o executivo. O legislativo e o executivo, eles são independentes, tá? O executivo e o legislativo, tá? Eles são independentes e harmônicos, tá? E harmônicos entre si. Quer dizer o seguinte, um complementa o outro. Porém, o executivo, ele vai administrar o seu próprio pessoal, ele vai organizar o seu próprio serviço, tá? O executivo, ele vai ter uma certa autonomia, tá? Para poder gerir o seu pessoal, para poder gerir as suas finanças, para tomar as suas decisões das atribuições que são pertinentes a ele. O legislativo também, a Câmara de Vereadores de Mangaratiba, ela tem o seu próprio quadro de pessoal, ela tem a sua própria administração, tá? Não quer dizer que ela pode fazer o que ela quer entender. Existe uma ligação entre os dois poderes e eles se autorregulam. Agora, por exemplo, inclusive recentemente teve um concurso para integrar o quê? O quadro de servidores da Câmara de Mangaratiba, não é isso? E agora o concurso para a Prefeitura de Mangaratiba. A Câmara é o legislativo, a Prefeitura é o executivo. Você vê que cada um organizou seu próprio concurso. Eles são independentes, eles não dependem um do outro, tá bom? No sentido administrativo, financeiro, orçamentário. Cada um se organiza como quiser, tá? Como a lei permitir. Então, isso aqui tá errado, tá? E ao município é vedado, ou seja, é proibido criar distinção entre brasileiro. Verdade, não pode, né? A gente não viu lá que um dos objetivos fundamentais é
combater lá as desigualdades regionais, de sexo, idade, cor, né? Não pode ter distinção entre brasileiros. Portanto, gente, somente o item 2 está errado, está correto. Não está errado. Gente, pelo amor de Deus, o café eu acho que não entrou bem ainda. Letra C, tá bom? Vamos lá. Artigo 14. O município de Mangaratiba está dividido administrativamente em 6 distritos. Distrito sede, Mangaratiba. Segundo distrito, Conceição de Jacareí. Terceiro, Itacuruçá. Quarto, Muriqui. Quinto, São João Marcos. E sexto, Praia Grande. Professor, eu preciso guardar? Sim, tá? Pelo menos quais são? Talvez você não guarde assim, Itacuruçá é o terceiro, Muriqui é o quarto. Isso aí, se a banca pedir, vou te falar, a banca está sendo bem... Deixa eu ver uma palavra polida aqui, para não falar escrota, né? Porque é ridícula, né? Mas a banca pedir isso daí é uma coisa muito feia, né? Muito sem criatividade, muito sem graça, sei lá. Mas assim, tem banca que é doida, assim, que não vai pedir lá pelo em ovo, tá? Mas eu não sei se é o caso da Ian. Ian é uma banca, né, que a gente está conhecendo agora, eu não sei qual vai ser o caso dela. Mas pelo menos quais são os distritos, é bom você saber. Que isso aí pode cair, isso aí cai muito, tá? Ó, o 6º distrito é composto da localidade de Praia Grande e Sarri. Aqui, ó, Praia Grande, tá? E aqui a gente tem também o Sarri, tá? A lei complementar disporá sobre a fixação dos limites dos distritos criados por esta lei orgânica, bem como dos que tiverem suas áreas territoriais alteradas. A criação, a supressão e a fusão de distrito, ou seja, eu vou criar um novo distrito, ou eu vou pegar 2 distritos e vou unir num só, ou eu vou pegar e vou tirar um distrito, né? Então, para mexer nessa organização de distritos, ó, depende de lei, após consulta plebiscitária às populações diretamente interessadas, tá? Observadas a legislação e, aqui presta atenção, estadual específica. A banca pode botar que a legislação é federal, que a legislação é estadual, é municipal, não, é estado, tá? É o estado. Então, o que vai acontecer aqui, ó? Vamos supor, eu quero unir Itacuruçá com Muriqui, quero fazer o Itacurumi, tá? Quero criar o distrito de Itacurumi, uma mistura de Itacuruçá com Muriqui, com tudo ali, tá? Beleza. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que consultar a população. Ó, primeiro, ó, vai depender de uma lei. Essa lei é do município, tá? Essa lei é feita pelo próprio município. Porém, essa lei, primeiro, tá? Eu vou ter primeiro o quê? Um plebiscito. Ou seja, a população de Itacuruçá e a população de Muriqui vão ser consultadas. Vocês são a favor da criação do município de Itacurumi, né? Se elas forem, aí vai ser feita a lei, tá? Sendo que vai se observar a legislação estadual, ou seja, se houver uma lei no estado regulando esse tipo de situação, ainda vai ter que se dar uma olhada lá na lei do estado para ver se está tudo de acordo com a legislação estadual, tá? Para fazer, ok? Vamos lá. O município de Mangaratiba está dividido administrativamente. Marca a opção que define, respectivamente, a quantidade e os nomes dos distritos, tá? Eu só quero quantidade e nome, ó. 3 não é 3, 4 não é 4, 6 é 6, beleza? Agora vamos ver os 6 aqui que estão listados, ó. Praia Grande, sim. Conceição do Jacareí, sim. São João Marcos, sim. Muriqui, sim. Itacuruçá, sim. E sede Mangaratiba. Isso aqui me parece ser o meu gabarito, mas vamos olhar aqui de baixo. Praia Grande, sim. Conceição do Jacareí, sim. Itaguaí não, gente. Itaguaí é outro município, tá? Município vizinho, tá? Não é distrito de Mangaratiba. Então, já sei que a minha opção é letra C de casa. Vamos lá. Vamos para um tópico agora. Preste atenção, esse tópico cai muito. Só que você não pode pegar e se contentar apenas com o que eu vou dar aqui. Você tem que fazer uma leitura obrigatória, tá? Você precisa abrir a sua lei orgânica. Se quiser pausar agora, ler agora, ou terminar a aula, você vai lá na sua lei orgânica, tá?
que é as competências do município. Isso cai muito, tá? Bancas adoram competências. E as competências do município, né? Tem dois. Tem as privadas. Eu sei que a maioria dos municípios chama de privativas, tá? Mas na lei orgânica de Mangaratiba veio privada. Gente, essa lei orgânica... A legislação de Mangaratiba, ela é... Assim, eu nunca vi... Eu tenho trabalhado já há alguns anos aí com legislação municipal, né? Eu nunca vi tanto erro numa legislação. Erro de escrita, de digitação, erro de expressões. Gente, uma coisa assim bizonha. Eu queria muito, sabe, entender... Porque ela foi escrita por representantes, né, pela Câmara. Deve ter pessoas, acredito eu, que buscaram pessoas qualificadas para fazer, mas tem erros grotescos, tá? Mangaratiba chama de privadas. Não está errado, mas o termo técnico, né, o termo mais correto, mais utilizado seria privativa, mas tudo bem. E tem as competências comuns. O que é competência privada? Né? Só o município, tá? São coisas que só o município vai fazer, tá? São competências que só cabe ao município, tá? As comuns vai ser o município mais o Estado mais a União, tá? A União, o governo federal, enfim. Então, as competências comuns é que o município vai fazer junto com os outros entes federativos, ou assim, ou paralelamente aos outros entes federativos. O que o município faz, o Estado faz, a União faz. O que a banca gosta? Gosta de confundir você, gosta de pegar uma competência privada e dizer para você que ela é comum. E gosta de pegar uma competência comum e dizer para você que ela é privada. Professora, como é que eu vou fazer? Olha só. Como é que eu faria numa estratégia de prova? Vamos supor que eu não estudei isso, eu preciso dar uma olhada, tá? O artigo 19, que é das competências privadas, são 36 incisos. Ele é imenso, ele é gigantesco, tá? Porque esses incisos, eles ainda vão se desdobrar, tá? Eles ainda vão se desdobrar. Então, assim... Aliás, incisos não, tá, gente? Eu botei incisos aqui, parágrafos, tá? Esses parágrafos, eles ainda vão se desdobrar em incisos. Então, assim, é muito gigante, muito gigante. Então, se você for estudar, querer memorizar o artigo 19 agora, vai ser um tempo muito alto que você vai investir para talvez uma questão que pode ser pedida, mas assim, é muito tempo. Já o artigo 22, que fala das competências comuns, são 12 parágrafos. Ele é um pouco menor, tá? Ele é um terço do outro. Então, o que eu faria? Daria uma lida detalhada no artigo 22, que inclusive a gente vai dar uma olhada agora, tá? Mas aí depois eu daria uma leitura mais cuidadosa, tentaria fixar ele. Fixar, não é memorizar, gente, é fixar. É dar aquela olhada com carinho, de maneira assim que se eu ver na prova eu vou reconhecer, tá? E o artigo 19 eu só daria uma lida superficial, só para assim, passei o olho, tá? Porque aí eu vou saber diferenciar, entendeu? Se eu souber um, por eliminação, né, a minha chance é de acertar, porque por eliminação eu vou saber o outro, tá bom? Vamos ver o artigo 22, ó. Competência comum do município, União e Estado, os três juntos, vamos lá. Zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e conservar o patrimônio público. E olha, você vai ver que os itens são itens assim, gente, é óbvio que todo mundo tem que se preocupar com isso, não é só o município, né? Já imagina, só o município vai guardar a Constituição. Pelo amor de Deus, né? Todo mundo tem que guardar a Constituição. Cuidar da saúde, da assistência pública, proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência, responsabilidade de todo mundo, ok? Proteger os documentos, as obras e os outros bens de valor histórico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos. Perfeito, né? Eu tive uma professora de constitucional que ela sempre dizia que essas competências comuns, na Constituição nós temos elas também, tá? Algumas, né? Diferentes. Elas são muito fofas, são as coisas mais lindas, entendeu? É aquelas coisas muito bonitas que tem, assim, acima de qualquer contradição, tá? Ó, impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte e de outros bens de valor histórico, artístico e cultural. Também, todo mundo tem que fazer isso, né?
proporcionar meios de acesso à cultura, à educação e à ciência, proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer uma das suas formas, preservar a floresta, fauna e flora, né? A fauna são os bichinhos, né, que tem em Mangaratiba, né, os bichinhos lá que tem lá na natureza, e a flora é a vegetação da cidade, tá? Fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar, promover programas de construção de moradias e melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico. Lembra do Minha Casa Minha Vida? Governo federal. E assim, se estendeu a todos os municípios, né? Por quê? Porque é uma coisa que é uma competência comum. Todo mundo tem que se responsabilizar por isso. Combater as causas da pobreza e os fatores da marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos. Registrar, acompanhar e fiscalizar a concessão de direitos de pesquisa, exploração e de recursos hídricos e minerais em seu território, correto? Estabelecer e implantar políticas de educação para a segurança no trânsito. Perfeito, gente. Olha, 12 parágrafozinhos aí para você dar aquela olhada carinhosa, tá? Aquela olhada carinhosa e fixar aí para a tua prova. Vamos lá? Marque a opção que aponta uma das competências municipais privativas. Vamos lá. A. Instituir e arrecadar tributos municipais, bem como aplicar suas rendas, sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes no prazo fixado em lei. Instituir e arrecadar tributos municipais, bem como aplicar suas rendas, sem prejuízo da... Gente, isso aqui, olha só, a gente viu aqui nas competências comuns? Não vimos, né? E você não acha que cada um tem que cuidar do seu dinheiro? Né? Imagina se o Estado se meter no orçamento do município, nos tributos do município, ou a União. Não tem como, gente. Cada um tem que cobrar os seus próprios tributos, tá? Então, isso aqui é privativo, tá? Isso aqui é privada, é competência privada. Se eu não me engano, é o 4º lá do artigo 19, tá? Então, eu já sei. Marque a opção que aponta uma das competências municipais privadas. É essa daqui, gente. É a letra A, tá? Vamos olhar as outras rapidinho, ó. Zelar pela guarda da Constituição, das leis, institucionais. Papapá, isso aqui é comum, certo? C de comum. Proteger os documentos, a obra, bem, valor histórico, monumento, paisagem natural, lá, comum. Cuidar da saúde, assistência pública, proteção, garantia das pessoas, comum, tá? A única que é a privada do município é a letra A, ok? Vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui no artigo 25. Falar sobre as vedações. O que é proibido para o município? Tá? Isso também cai muito em prova. Ó, o município não pode, gente, ó, estabelecer cultos religiosos ou igrejas, supervisioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança ressalvada na forma da lei, colaboração de interesse público, tá? Então, o município não pode ter uma igreja, existe a igreja evangélica municipal, isso não existe, tá? O município não pode, de maneira nenhuma, interferir no funcionamento dessas igrejas, tá? E nem ter uma relação de dependência, a gente vai ajudar financeiramente as igrejas de Mangaratiba, isso não pode, tá? Isso é contra as leis, tá? Até porque o nosso Estado, gente, ele é laico, tá? E o Estado laico não é que é um Estado sem Deus, né? Não é um Estado ateu, não é isso. O Estado laico é um Estado onde todas as religiões, todas as manifestações religiosas devem ser respeitadas, tá? Devem ser respeitadas e o Estado não assume uma única posição religiosa, ele respeita a pluralidade religiosa. Então, eu não posso favorecer a igreja, né? Eu não posso favorecer uma igreja, seja ela católica, evangélica, seja o que for. Eu não posso favorecer uma instituição religiosa em detrimento das outras. Eu tenho que, né, respeitar o funcionamento de todas e manter uma relação de afastamento de todas para que todas, né, para não haver um favorecimento, tá? Agora, o que pode é uma colaboração de interesse público. Vamos supor, uma igreja lá da região de Mangaratiba faz um trabalho social, faz um trabalho lá de ajuda com dependentes químicos, né?
Nesse caso, poderia o município, por exemplo, fazer uma parceria. Se tiver uma lei que regulamente isso, poderia fazer uma parceria para ajudar nesse projeto social. Por quê? Porque é o interesse público, tá? Isso pode acontecer. Agora, ajudar a instituição não pode. Recusar fera ao documento público, não pode. Não aceitamos identidade aqui de São Paulo, só se for aqui do Rio de Janeiro. Não, é documento público, seja da União, do Estado ou de um outro município, ele tem que dar fé, ele tem que levar em conta, tá? Criar distinção entre brasileiros ou preferência entre si, né? A gente já falou até sobre isso numa outra questão. Supervisionar, auxiliar de qualquer forma com recursos públicos, quer seja pela imprensa, rádio, televisão, serviço de alto-falante, cartazes, anúncios e outros meios de comunicação, propaganda política partidária, ou que se destinar a campanhas ou objetivos estranhos à administração e ao interesse público. Então não posso, vamos supor, haver uma eleição para, vamos supor, tá, que uma autoridade aqui do município de Mangaratiba quisesse vir agora candidato a deputado estadual ou deputado federal, tá? Vamos supor que o prefeito estivesse pensando nisso. E aí ele pega o dinheiro público do município para financiar uma propaganda, para fazer uma propaganda que, na verdade, o objetivo é promover ele, promover a candidatura dele, mesmo que de uma forma indireta. Isso não pode, tá? Então, assim, o município não pode arcar com esse tipo de custo. 6, vamos lá. Além de outros casos previstos nesta lei, o município é vedado, ou seja, proibido. Estabelecer cultos religiosos ou igrejas, supervisioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada na forma da lei a colaboração de interesse público. Gente, perfeito, né? Lindo, perfeito, gente. Eu acho que já é meu gabarito, mas vamos olhar os outros? Recusar fé aos documentos públicos, salvo se emitidos fora. Não tem salvo, é documento público, em qualquer localidade do Brasil ele tem que aceitar. Criar distinção entre brasileiros e estrangeiros ou preferência entre si. Gente, olha aqui, ó, distinção entre brasileiros, não fala nada de estrangeiros, tá? Claro que vai haver distinção entre brasileiros e estrangeiros, gente, porque o estrangeiro não vai gozar de plena cidadania, então muitas coisas o estrangeiro não vai ter acesso, o brasileiro sim. Por exemplo, cargo público, tá? Então pode sim, claro que vai criar nesse sentido, tá? Então esse estrangeiro aqui torna essa opção errada. Celebrar convênio com outras pessoas jurídicas e entidades da administração indireta e fundacional para execução de suas leis e serviços, tá? Isso não é vedado, tá? Isso é permitido, tá? O município pode fazer convênio com o estado, com o município, com fundações, claro que pode. Portanto, a letra A é meu gabarito mesmo, tá? A única vedação aqui da letra do número 6. Vamos para o artigo 40. Vamos falar do artigo 40 sobre o poder legislativo de uma forma pincelada aqui, tá? Dá uma olhada depois com calma no poder legislativo. Eu não sei porque as bancas têm pedido muito ultimamente. Eu não sei mesmo, porque, por exemplo, se eu vou fazer um concurso para o poder executivo, você vai fazer poder executivo. Para mim não faz muito sentido pedir coisas sobre o poder legislativo. Mas talvez as bancas façam isso até porque sabem que é um poder que as pessoas não estudam com muita... não entendem tanto. Talvez seja isso. Poder legislativo é exercido pela Câmara Municipal. Só saber isso aqui já te garante, de repente, questões, tá? É a Câmara de Vereadores, é a Câmara Municipal, é o Poder Legislativo. Cada legislatura tem a duração de 4 anos, correspondendo cada ano a uma sessão legislativa, tá? Então, período de 4 anos em que o vereador, né, vai exercer o seu mandato é chamado de legislatura. E ela é composta de 4 anos. Cada ano eu chamo de sessão legislativa. Uma sessão, 2 sessões, 3 sessões, 4 sessões. E aí finaliza aquela legislatura, tá? A Câmara Municipal compõe-se de vereadores eleitos pelo sistema proporcional. Isso aqui tem caído muito, tá? Como representante do povo com mandato de 4 anos. Gente, o sistema é proporcional. Existem 2 formas. Tem o proporcional e tem o sistema em que você vai votar diretamente naquele candidato, tá? Vamos lá, vamos tentar entender isso aqui. Os vereadores, as pessoas do Poder Legislativo, deputados estaduais, federais, são eleitos por um sistema proporcional. Significa que você vai votar
né? Você votou no xizinho, né? Votei no candidato xizinho. Não quer dizer que se o xizinho tiver mais voto, não quer dizer que ele vai ser eleito, tá? Não quer dizer que se ele tiver mais voto, ele vai ser eleito. Não é o sistema majoritário. Sistema majoritário, o cara que tem mais voto é eleito. Por exemplo, o prefeito que tiver mais voto é eleito. O senador que tiver mais voto é eleito. O presidente que tiver mais voto é eleito. Certo? Agora, o legislativo não. Nem sempre quem tem mais voto vai ser eleito, porque vai depender dos votos da sua sigla partidária. Existe todo um cálculo que vai se distribuir pelos partidos o número de cadeiras naquela casa legislativa. E aí, pelo número de cadeiras que cada partido receber, ele vai redistribuir dentro da sua sigla partidária, aí sim, pelos mais votados. Então, vamos supor que na contagem lá, deixa eu ver um partido neutro aqui, um partido PL. Partido PL, lá em Mangaratiba, no sistema proporcional, lá no cálculo, que eu não vou explicar porque é direito eleitoral, não cabe aqui. Ele tem direito a 3 cadeiras, ou seja, 3 vagas de vereador. Ele teve ótima votação, né? Ele vai pegar e vai distribuir essas 3 vagas dentro dos seus candidatos. Aí sim, ele vai pegar dentro do PL quem foi o mais votado. O primeiro foi esse, vai entrar, o segundo foi esse, o terceiro foi esse. Entendeu? Nem sempre o vereador que está lá recebeu mais voto, tá? Às vezes ele está lá, tem um cara mais votado que ele que não entrou. Por quê? Porque no sistema proporcional, o partido desse outro cara não ganhou tantas vagas. E aí não deu para ele entrar. Por isso que quando você vota muito num determinado... Por exemplo, o Tiririca, lá em São Paulo, deputado, recebeu uma votação absurda, né? Quem votou no Tiririca de brincadeirinha, porque muita gente, gente, para votar no Tiririca, desculpa, mas só de brincadeira, né? Porque o cara não tem preparo nenhum. Tá, muito legal, ele é um cara legal, tá, mas eu não quero um cara engraçado, não, eu quero um cara que trabalhe para mim. Você está contratando um funcionário. Na verdade, quando a gente vota em alguém, é como se a gente estivesse, de certa forma, contratando aquela pessoa para trabalhar para nós, para nos representar. Né? Eu não quero um cara sem instrução nenhuma lá me representando, eu quero um cara que eu entenda que, independente das suas, né, que tenha boas intenções e que tenha capacidade. Enfim, mas os caras lá de brincadeira vão votar no Tiririca. Não elegeu só o Tiririca, né? Ajudou a levar um monte de gente do partido Tiririca lá para o Congresso. Pessoas que talvez não sejam de confiança, né? Então, essa questão do proporcional causa esse tipo de, que eu considero assim, de deformidade, de deformação no sistema eleitoral, mas é como foi organizado. Então, proporcional e majoritário. Os vereadores é proporcional, tá? São condições de elegibilidade para exercício do mandato de vereador na forma da lei. Ó, o que eu preciso para ser um vereador de Mangaratiba? Quais são os requisitos que eu preciso preencher? Primeiro, ó, nacionalidade brasileira. Pode ser brasileiro naturalizado? Pode, tá? Para vereador pode. Não pode ser brasileiro naturalizado para ser presidente da República. Agora, para vereador pode, tá? Pleno exercício dos direitos políticos? Pode sim, tá? Precisa, né? Pode não, precisa. Alistamento eleitoral, domicílio eleitoral na circunscrição, então você tem que ter, né? Não é que você tem que morar em Mangaratiba, tá? Mas é que você tem que ter o seu título de eleitor lá na cidade de Mangaratiba. Você não pode votar aqui no Rio e se candidatar a vereador em Mangaratiba. Tem que votar lá, tá? Filiação partidária, idade mínima 18 anos, presta atenção que vereador é 18 anos, o prefeito não, tá? O prefeito precisa ter 21 anos, tá? O vereador pode ser a partir de 18 anos. E ser alfabetizado, tá? Para exercer cargo público tem que ser alfabetizado. Vamos lá, questãozinha. O poder legislativo é exercido pela Câmara Judiciária, Câmara Municipal, Câmara Ambiental, Câmara Executivo, letra B, não é isso? Câmara Municipal. Perfeito, tá? Tá o acentozinho aqui, pá, vamos lá. 8. Compõe-se de vereadores eleitos pelo sistema proporcional como representantes do povo, com mandato de 4 anos. Aqui tá falando do poder legislativo, tá, gente?
São condições de elegibilidade para o exercício do mandato de vereador, na forma da lei federal. Assinale a alternativa correta relacionada ao artigo acima. Então, o que eu preciso para ser um vereador? Vamos lá, letra A. Nacionalidade brasileira, perfeito. Pleno exercício dos direitos políticos, perfeito. Alistamento eleitoral, sim, aqui não está dizendo que é na circunscrição, né? Aqui, ó, domicílio eleitoral na circunscrição, aí sim, perfeito. Filiação partidária, correto. Idade mínima de 21 anos, não é 21, quanto é? 18, tá? E ser alfabetizado, então essa aqui tá errada. Outra, nacionalidade brasileira, perfeito. Pleno exercício dos direitos políticos, correto. Alistamento eleitoral, correto. Domicílio eleitoral na circunscrição, correto. Filiação partidária, idade mínima de 18 anos, correto. E ser alfabetizado tá aqui, gente, a letra B. É o meu gabarito. Vamos ver o que está errado nas outras? Vamos lá. Nacionalidade brasileira, plenos exercícios eleitorais, alistamento eleitoral, domicílio eleitoral, filiação, idade mínima de 18 anos, ser alfabetizado. Peraí, gente. Só um minutinho. Me parece que a gente tem duas respostas aqui, não é isso? Filiação, idade mínima de 18 anos. Gente, a gente tem aqui duplicada a resposta, tá? Mas enfim, a gente só está treinando, isso aí não é relevante. Bom, até que fixa, né? Nenhuma das alternativas, não. A letra B está correta, certo? Todas as alternativas estão corretas? Não, tem alternativa incorreta aí. A letra A está incorreta, tá? 81, vamos lá, vamos falar de poder executivo. O poder executivo é exercido, ó, pelo prefeito, auxiliado pelos secretários municipais. Então, o poder executivo é o prefeito juntamente com seus secretários. Já vi questão em prova assim. O poder executivo é exercido pelo prefeito, beleza. É um auxiliar do prefeito. Aí tava lá, fiscal de posturas, secretário de educação. Aí tinha vários cargos e só um era secretário, gente, os secretários de educação, secretário de cultura, secretário de saúde, os secretários do prefeito são os seus auxiliares, tá? Em caso de impedimento do prefeito e do vice-prefeito, ou vacância do cargo, assumirá a administração municipal o presidente da Câmara. Então preste atenção nessa ordem de sucessão, tá? Eu tenho o prefeito. Aí vamos supor que o prefeito se afaste do cargo, né? Entre com uma licença. Quem vai assumir? O vice, tá? O vice-prefeito assume, ele tá ali para isso, correto? Mas vamos supor que o prefeito e o vice-prefeito não possam estar no cargo naquele momento. O prefeito está doente e o vice-prefeito está viajando, numa viagem aí de missão internacional, tá? Quem vai assumir? O presidente da Câmara, tá? O vereador que foi eleito para chefiar a Câmara de Vereadores, ele vai assumir o cargo de prefeito, enquanto houver aí necessidade, tá? Então, essa é a ordem de sucessão, prefeito, vice, presidente da Câmara. São auxiliares diretos do prefeito, auxiliares diretos, ó, secretários municipais, tá? Então tem secretário de cultura, cada assunto ele vai botar um secretário, diretores de órgãos da administração pública direta, ou assim considerados na lei da estruturação administrativa da prefeitura. Os cargos são de livre nomeação e demissão do prefeito. Quer dizer que esses cargos aqui são cargos em comissão, tá? Lembra que o cargo em comissão, a gente estudou lá em estatuto, é de livre nomeação e exoneração? Então, o prefeito ele vai nomear e vai exonerar, vai demitir, enfim, de acordo com o que ele quiser, tá? Aqui fala demissão, mas na verdade o termo técnico seria exoneração, tá? São condições essenciais para investidura no cargo de secretário ou diretor. Então, para ocupar esse cargo aqui e esse daqui, tem requisitos, tá, gente? Não é qualquer um que o prefeito pode nomear, não. Existe um requisito. Vamos ver que requisitos são esses, ó. Tem que ser brasileiro. Ele não pode pegar um estrangeiro e colocar lá para ser secretário de educação. Ele não pode... olha, gente, isso cai em prova, tá? Ele não pode pegar lá um estrangeiro, né, convidar um cara lá dos Estados Unidos para vir assumir a pasta de cultura, sei lá, não pode, tá? Tem que ser brasileiro. Está no exercício dos direitos políticos,
tá? Não pode ser um cara que tenha condenação, que esteja sem seus direitos políticos plenos, tá? E ser maior de 21 anos, tá? Então o prefeito não pode nomear uma pessoa de 18, 19, de 20, tem que ter mais de 21 anos, ok? Vamos lá, questãozinha 9. Em caso de impedimento do prefeito e do vice-prefeito ou vacância dos respectivos cargos, serão sucessivamente chamados ao exercício da governança a presidente da Câmara Municipal, tá certo, né? É a letra A. Vereador, que o prefeito indicar, não. Juiz de direito, não. Responsável, não, também não. É letra A, tá? Tranquila essa daí, né? Mas tem gente que erra, tá, gente? Se não estudar, erra mesmo. 10, vamos lá. De acordo com a LOM, que é a Lei Orgânica do município de Mangaratiba, quem é o chefe do Poder Executivo, gente? Letra A, o vereador. B, presidente da mesa. C, ministro executivo. D, prefeito. A gente já viu que é o prefeito. E ele vai ser auxiliado pelos seus secretários, tá bom? Pessoal, então a gente aqui, ó, 10 questõezinhas dando um panorama geral. Agora, né, a gente vai entrar na parte da educação. Eu vou abrir com vocês a lei orgânica e a gente vai fazer a parte de educação, né, da cidade de Mangaratiba. Bom, pessoal, vamos lá na lei orgânica, né? Vamos fazer agora a leitura aqui dessa parte da educação, uma leitura um pouco mais cuidadosa para poder você levar para sua prova, porque essa parte de educação é uma parte que tem tudo a ver com os cargos que você vai prestar. Portanto, é uma parte assim que tem muita possibilidade de ser pedida. Vamos lá? Começando do artigo 285, queria até, se você for possível, se você tiver sua lei orgânica aí, né, impressa, vai acompanhando a leitura comigo, tá bom? Vamos lá? Ó, a educação é direito de todos e dever do poder público e da família, tá? Então, não é só do poder público, nem é só da família. A banca gosta de falar que é só do poder público, ou que é só da família. Não, é dos dois, tá? Promovida e incentivada com a colaboração da sociedade. Visa o pleno, aqui ó, plano de desenvolvimento. Eu não falei para você que essa lei orgânica é cheia de erro? Ela é grotesca, gente, é muito erro, tá? É o pleno desenvolvimento da pessoa e a formação do cidadão. Olha só, primeiro objetivo da educação municipal: desenvolvimento da pessoa e formação do cidadão. Aprimoramento da democracia e dos direitos humanos, segundo objetivo da educação de Mangaratiba. Eliminação de todas as formas de racismo e discriminação, terceiro objetivo. Respeito dos valores e do primado do trabalho, quarto objetivo. Firmação do pluralismo cultural, quinto objetivo. A convivência solidária a serviço de uma sociedade justa, fraterna, livre e soberana, sexto objetivo. Então esse primeiro artigo, ele traz 6 objetivos para a educação de Mangaratiba, que são isso aí tá lá na LDB, tá lá tá nas leis educacionais, tá? Então assim, não é nada de outro mundo, não é nada que você não saiba, tá? Mas tá aqui, tá no artigo 285. Então, primeiro, qual é a obrigação da educação? É do poder público e da família. Quais são os objetivos? O que ela visa, a educação em Mangaratiba, né? Ela vai ser promovida com o objetivo do quê? Primeiro, formação de um cidadão. Segundo, aprimoramento da democracia. Terceiro, eliminação de todas as formas de racismo e discriminação. Quarto, respeito aos valores e do primado do trabalho. Quinta, firmação do pluralismo cultural. E sexto, convivência solidária a serviço de uma sociedade justa, livre, justa, fraterna, livre e soberana. Olha aí, 6 objetivos, tá? Presta atenção nesse primeiro artigo. O município, em cooperação técnica e financeira da União e do Estado, promoverá prioritária e obrigatoriamente a educação pré-escolar, o ensino regular e supletivo de primeiro grau. Gente, por que é chamado de primeiro grau? Porque antigamente, não sei qual é a sua idade, né? Na época em que eu estudei, não era ensino fundamental, tá? Primeiro e segundo segmento, não, era primeiro grau.
E o ensino médio era chamado de segundo grau. Essa legislação é do início da década de 90, tá? Então, o primeiro grau seria o que equivaleria hoje ao ensino fundamental, tá? Ao ensino fundamental. Tanto o primeiro como o segundo segmento, ou seja, do primeiro ao 9º ano, tá? Então, seria a pré-escola, né, a educação infantil, e do primeiro ao 9º ano. É até onde o município vai oferecer educação. Quer dizer que o município não pode oferecer ensino médio? Ele pode até oferecer, mas isso não é a prioridade. A prioridade é o ensino fundamental. Quem oferece o ensino médio com prioridade? O Estado, tá? É o Estado. E o superior? A União, tá bom? Com prioridade. Você vai ter colégios de ensino fundamental da União, né? Tem as escolas federais aí pelo mundo, né? Pelo Brasil. Você vai ter. Mas, como regra, quem oferece ensino fundamental e pré-escola em prioridade ao município, quem oferece ensino médio como prioridade ao Estado e o ensino superior à União, tá? Então, esse primeiro grau aqui seria o ensino fundamental, tá? Porque a banca pode botar ali que ele vai regular, obrigatoriamente ele vai oferecer educação pré-escolar e ensino fundamental. E aí você, não, é primeiro grau. Não vai pedir primeiro grau, porque não se usa mais esse termo. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Vamos prestar atenção nos princípios. Igualdade de condição para acesso e permanência na escola, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar, divulgar o pensamento, a arte e o saber, vedado qualquer discriminação, pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Eu só vou dar uma lida rápida, tá, gente? Só vou parar se for alguma coisa assim que a gente precisa parar. Ensino público gratuito para todos, em estabelecimentos oficiais, observados os critérios e a linha abaixo. Vamos lá. Na eventualidade de uma unidade escolar oficial e pré-escolar de primeiro e segundo grau ou de ensino supletivo, olha só, primeiro e segundo grau, a gente está falando aqui do quê? Ensino fundamental e ensino médio, está falando da educação básica, tá? Haver necessidade de opções para ocupação de vagas em decorrência da demanda de matrícula ser superior à oferta de vaga, dá-se-á preferência aos candidatos comprovadamente carentes. É isso aí, tá? Então, assim, se houver uma demanda muito grande de alunos e não tiver vaga para todo mundo, teoricamente, na lei orgânica, você teria que dar preferência aos mais pobres. Valorização dos profissionais do ensino, garantindo a sua participação na elaboração do plano de carreira e do Estatuto do Magistério Público. Tá? Gestão democrática do ensino público, na forma da lei, atendendo às seguintes diretrizes. Como é que vai ser essa gestão democrática, né? Essa gestão participativa? Participação da sociedade na formulação da política educacional e no acompanhamento de sua execução. Então, para haver uma gestão democrática, traz a sociedade para participar do processo, tá? Criação de mecanismo para a prestação de contas à sociedade, da utilização dos recursos destinados à educação e participação de estudantes, professores, pais e funcionários, através do funcionamento de conselhos comunitários e de todas as unidades escolares, com o objetivo de acompanhar o nível pedagógico da escola, segundo as normas do Conselho Estadual e Municipal de Educação. Então, vai ser feito aí conselhos, esses conselhos vão ser compostos de estudantes, de professores, de pais, de funcionários, que vão fiscalizar aí o desenvolvimento do nível pedagógico da escola em relação às normas, né, dos conselhos estaduais e municipais, né, de educação. Garantir um padrão de qualidade, a educação não diferenciada entre sexos. Então aqui, gente, eu termino a gestão democrática, tá? Com esses 3 tópicos. Próximo princípio, né? Próximo princípio educacional aí. Garantia de padrão de qualidade. E último aqui, educação não diferenciada entre sexos, seja no comportamento pedagógico ou no conteúdo do material didático. Então, eu não posso ter aqui um conteúdo para o menino e um conteúdo para a menina. O menino vai aprender mecânica, a menina vai aprender economia doméstica, ó. Parece grotesco, né? Mas na década de 90, gente, isso aí fazia, tá? Podia fazer. Não havia uma conscientização e uma pressão social tão grande sobre a questão da
da desigualdade de gênero, né? Do preconceito em relação ao gênero feminino. Então, assim, você tem ali, poderia acontecer. Então, ele deixa claro aqui que não pode, tá? O dever do município com a educação será efetivado mediante a garantia de... Agora eu vou falar das garantias, tá? Ó, eu já falei dos objetivos que estão lá no artigo 285. Já lemos aqui sobre os princípios. O que é o princípio? É a base, é os valores que o município de Mangaratiba, pelo qual o município de Mangaratiba vai nortear toda a sua organização educacional, tá? E agora a gente vai falar das garantias, ou seja, como de fato, né, como concretamente o município vai fazer o que ele está se propondo debaixo dos princípios que ele se propôs. Primeiro, ó, ensino público fundamental obrigatório e gratuito, com estabelecimento progressivo do turno único. Então, havia aí essa proposta para que a escola se tornasse turno único, tá? Essa demanda vem desde a década de 90 no Brasil inteiro. Alguns municípios avançaram e outros municípios, ó, né, estacionaram, não querem saber, né? Não sei como é que tá o caso de Mangaratiba, para ser sincera, não conheço a realidade de lá. Mas aqui no Rio, tipo assim, isso tem, né, tem sido progressivo. Eu, inclusive, trabalho em uma escola de turno único. Eu sou professora em tempo integral, né? Vamos lá. 2. Oferta obrigatória do ensino fundamental e gratuito aos que a ele não tiveram acesso na idade própria, que é o supletivo, né, gente? O EJA, né? Educação de Jovens e Adultos. Progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio. Tá? Então, progressivo, quer dizer que aos pouquinhos a gente chega lá, tá? Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência e ensino profissionalizante na rede regular de ensino, quando necessário, por professores de educação especial. Você vê que faz uma saladinha aqui do caramba, mas, enfim, é especializado, portadores de deficiência, tá? E ensino profissionalizante também. Atendimento especializado aos alunos superdotados e ser implantado por legislação específica são os alunos, né, com habilidades especiais, os alunos, né, que têm QI, né, têm uma capacidade cognitiva muito elevada em relação à média populacional. Eles devem ser atendidos de forma diferenciada. Atendimento obrigatório e gratuito em creches e pré-escola a crianças de 0 a 6 anos de idade, tá? Essa idade aí foi modificada pelas novas leis educacionais, mas na lei orgânica está dessa forma, então dá uma olhada, tá bom? Mediante atendimento de sua necessidade biológica, psicológica, social, adequada aos seus diferentes níveis de desenvolvimento, com preferência à população de baixa renda. Acesso ao ensino obrigatório e gratuito, que constitui direito público subjetivo. A banca pode vir assim para poder, só para te pegar, tá? Acesso ao ensino obrigatório e gratuito, segundo a lei orgânica, é um direito público objetivo. Não, subjetivo. Professora, qual é a diferença? Para sua prova isso não importa, tá? A gente não vai se perder muito aí não. Só guarda a palavra, subjetivo, tá? Oferta de ensino noturno regular adequada às condições do educando. Atendimento ao educando no ensino fundamental através de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Né? Então, o município ele deve oferecer não somente a escola, mas todos os elementos necessários para que esse aluno consiga permanecer na escola e acompanhar as atividades pedagógicas, tá? Liberdade de organização dos alunos, professores, funcionários, pais de alunos, sendo facultada a utilização e instalação do estabelecimento de ensino para atividade das associações. Então, vamos fazer a associação de pais e amigos da escola Joãozinho de Jesus, né? Essa associação, ela pode usar o espaço da escola para se reunir, tá? Olha, direção, a gente precisa ir de um dia em um local da escola disponível para a gente fazer a nossa reunião. Isso é facultado, ou seja, ela tem esse direito, ela pode. Não quer dizer que é obrigatório, ela pode se reunir em outros lugares. Mas existe essa faculdade, tá? Submissão, quando necessário, dos alunos matriculados na rede regular de ensino a testes de acuidade visual e auditiva,
a fim de detectar possíveis desvios de desenvolvimento, né? Então, de volta e meia vai ter teste de visão, de audição dos alunos, pelo menos esse que está na lei orgânica, tá? Se você trabalha já em Mangaratiba, né, você provavelmente já deve saber aí se está funcionando ou não isso aí, né? Eleições diretas na forma da lei para a direção das instalações de ensino mantidas pelo poder público, com participação da comunidade escolar, tá? Assistência à saúde no que respeita ao tratamento médico odontológico e atendimento aos portadores de problemas psicológicos ou destes decorrentes. Vamos lá, vamos aqui dar uma olhadinha aqui, né, em algumas partes aqui, vamos lá. Alguns incisos, ó. Não oferta ou a oferta insuficiente de ensino obrigatório e gratuito pelo poder público importará a responsabilidade da autoridade competente nos termos da lei. Compete ao poder público recensear periodicamente as crianças com idade escolar, com a finalidade de orientar a política de expansão da rede pública e elaboração de um plano municipal de educação. Ao educando portador de deficiência mental ou sensorial, assegura-se o direito à matrícula na escola pública mais próxima da sua residência, tá? Então, se você tiver um filho, né, a pessoa tiver um filho com algum tipo de limitação física ou mental, sensorial, né, ele pode requerer aí que ele deve ser matriculado o mais próximo possível da sua casa. Vamos lá. Estão caminhando, né? Bastante coisinha, tá vendo, gente? Como é que é coisa? Educação, ó. E é um tópico importante, então vamos caminhar na nossa leitura. Vamos lá. Paramos aqui, no 288. É livre a iniciativa privada atendida às seguintes condições, ou seja, as escolas privadas, tá? As escolas privadas, elas têm o direito de existir e de funcionar, né? Em concomitância com as instituições públicas. Porém, ela vai seguir algumas regras. Que regras são essas, né? Cumprimento das normas gerais da educação nacional. Então, as leis educacionais também vão se aplicar a elas dentro, né, dentro do necessário. Autorização e avaliação de qualidade pelo poder público, segundo normas dos Conselhos Federal, Estadual, Municipal de Educação. Então, elas também vão ser vistoriadas pelo poder público, vão ser, né, vigiadas. Garantia pelo poder público de mecanismo de controle indispensável e necessária, autorização para cobrança de taxas, mensalidade ou qualquer outro pagamento. Então, vai regular o que ela vai cobrar e como ela vai cobrar, né? E se ela pode cobrar algumas coisas. O não atendimento das normas legais relativas ao ensino e a seus profissionais acarretar, tá vendo? Sanções administrativas e financeiras. Seria acarretará, né? Mas mais um erro aí dessa lei orgânica. O ensino religioso é matrícula, guarda isso aqui, ó, facultativa, não é obrigatória, tá? Constituirá a disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental. Então, pode ter professores ofertando ensino religioso. Tem aí nas escolas, não sei, em Mangaratiba, aqui no Rio, professor de vertente protestante, católica, umbandista. Ali, os pais podem ou não matricular os filhos nessas disciplinas, tá? Isso é facultativo, ou seja, não é obrigatório a matrícula do aluno, tá? O município deve ofertar, mas a matrícula do aluno nesse ensino é facultativo, ninguém é obrigado a frequentar. Até mesmo porque a gente já falou isso, né? O Estado é laico, tá? Então as pessoas devem ter liberdade de professar uma fé ou não, de querer aprender sobre uma fé ou não, tá? 290. O município de Mangaratiba aplicará anualmente nunca menos do que 25% da receita de impostos compreendida e proveniente da transferência na manutenção e desenvolvimento do ensino público. Gente, eu já perdi as contas de quantas vezes eu já vi isso aqui cair em prova. Quanto o município deve aplicar? 25%. Ou mais. Tá? O município pode aplicar 30%? Pode. 40%? Pode. 50%? Pode. 100%? Pode. 24%? Não. O mínimo é 25%. Tá bom? Então, 25% é o valor mínimo. Ele não pode ser menos que isso. É 25% para cima.
ok? 25 para cima. Da receita de impostos compreendida e proveniente de transferência na manutenção e desenvolvimento do ensino público, tá? É para o ensino público, não é para o privado. O ensino fundamental público terá como fonte adicional de financiamento a contribuição social do salário da educação, recolhido na forma da lei pelas empresas que dela poderão deduzir a aplicação realizada no ensino fundamental para seus empregados e dependentes. Recursos públicos municipais destinados à educação serão dirigidos exclusivamente à rede pública de ensino, né? Tinha aí um maluco aí, né? Não vou falar nome porque depois vai dizer também que a gente está puxando sardinha partidária aqui, né? Mas tinha um ministro aí maluco aí que estava tentando fazer com que esse recurso público também fosse aplicado na rede privada, uma coisa sem nexo, né? As escolas filantrópicas ou comunitárias, comprovadamente sem fins lucrativos e que ofereçam ensino gratuito a todos que nela estudam, poderá, olha o que eu estou falando, eu estou falando de uma escola filantrópica ou comunitária, sem fins lucrativos, ou seja, não recebe mensalidade, tá? Ou recebe, mas essa mensalidade não é com finalidade de lucro para uma empresa ou para uma pessoa, tá? Destinado a um percentual de no máximo 3% dos recursos de que trata este artigo. Então, desses 25%, eu posso, tá, destinar, né, um pouquinho, 3%, para escolas filantrópicas e comunitárias, desde que elas comprovem que elas não têm fins lucrativos e elas ofereçam ensino gratuito para todos. Não é que ela dá bolsinha para 5 alunos, não, é todos, tá? Que é uma escola que não está diretamente vinculada ao poder público, mas que oferece educação gratuita, tá? Nesse caso, 3% pode ser destinadas a ela. Guarda esse percentual, tá? O município, na elaboração de seu plano de educação, considerará o Plano Nacional de Educação em duração plurianual, visando a articulação e desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, integração de ações de poder público que conduzam a. Vamos lá. Para que vai existir o chamado plano, o plano municipal, no caso, né? O plano de educação, baseado no PNE, no Plano Nacional de Educação. Então, o que vai conduzir para quê? Vamos lá. Erradicação do analfabetismo, universalização do atendimento escolar, melhoria da qualidade do ensino, formação para o trabalho e promoção humanística, científica e tecnológica no país. Beleza? Vamos falar do Conselho Municipal de Educação? Vamos falar do Conselho Municipal de Educação. Vamos lá. O Conselho Municipal de Educação, composto por 10 membros, guarda isso aqui, tá? Incumbido de normatizar, orientar e acompanhar o ensino nas redes públicas e privadas, com atribuições e composições a serem definidas em lei, terá 9 de seus membros nomeados pelo prefeito, após serem eleitos pela comunidade escolar, tá? Então, são 10 membros, tá? Sendo que desses 10 membros, 9, tá, vão ser eleitos por quem? Pela comunidade escolar e vão ser nomeados. Deixa eu apagar aqui que eu botei errado. E vão ser nomeados por quem? Pelo prefeito, tá? O 10º membro do Conselho de Educação será quem? O secretário municipal, claro, né? Que será o presidente nato desse conselho. Gente, isso aí cai em prova, tá? Então, são 10 membros. 9 são eleitos pela comunidade escolar e nomeados pelo prefeito. E o 10º, quem é o 10º? É o secretário municipal de educação, que vai ser não somente membro, mas como também vai ser o seu presidente nato, tá? Desse conselho. Proverá o município e sua rede de ensino em condições plenas de abrigar tantos quantos busquem matrícula que não é primeiro grau, já falei com vocês sobre isso, é ensino fundamental, na faixa etária de 7 a 14 anos, sendo proibida a sua negativa, tá? Essa obrigatória agora não é nem 7, agora é 6, não é isso? Teve mudança, tá, na idade, dá uma olhada na legislação educacional, mas a lei orgânica tá falando isso,
porque a lei orgânica foi feita antes, tá, gente? Antes da mudança das regras. O remanejamento e a criação de complexos serão admitidos conforme disposição legal específica. Vamos dar uma puladinha aqui, tá? Vamos lá para o artigo 295. O ensino supletivo são mantidos pelo município, somente deixarão de ser prestados após parecer do Conselho Municipal de Educação. Aí está falando dos conselhos do ensino, né, de primeiro, de segundo grau, que existia na época da lei orgânica. 296, é obrigatório o ensino de história de Mangaratiba nos estabelecimentos do ensino do município. Isso aqui é uma peculiaridade da lei orgânica de Mangaratiba, tá? Isso aí não é em toda a lei orgânica que você vai encontrar. Por isso que esse artigo 296, você deve marcar ele todinho aí e você deve ter uma atenção especial com ele, tá? Além do ensino fundamental, fica o município obrigado a instituir cursos profissionalizantes na área da indústria turística e da construção civil. Guarda isso também, que isso aqui também é uma peculiaridade da lei orgânica de Mangaratiba, tá? As empresas que investirem recursos no objetivo de que trata o CAPUR gozarão de incentivos fiscais na forma que dispuser a lei, e os membros do Magistério Público não poderão ser afastados do exercício de regência de turma, salvo para ocupar função diretiva ou chefia, onde sejam absolutamente indispensáveis e exclusivamente na estrutura municipal de educação, ressalvado o disposto no artigo 8º da Constituição da República. Então, olha só, gente, em regra, tá? Para ocupar cargo lá, vamos supor, um professor vai ser destacado para trabalhar numa autarquia do município, para trabalhar num cargo dentro da prefeitura que não tenha ligação com a educação. Isso, em regra, não deve acontecer, tá? É isso que eles estão dizendo. Somente para cargo diretivo ou chefia, onde eles sejam absolutamente indispensáveis, ou seja, só em último caso, né? Não faça isso, porque professor já não tem muito, né? Então a gente não pode ficar dando professor por aí. A gente tem que segurar nossos professores em sala de aula e na escola, tá? Aos membros do Magistério Municipal serão assegurados plano de carreira com promoção horizontal e vertical, ou seja, você vai ter mudança de níveis e você vai ter mudança de classe, tá? Você vai mudar de nível, que é de baixo para cima, nível 1, 2, 3, 4, 5, tá? E classe A, B, C, D, né? Cada município vai dar o nome que quiser. De acordo com o quê? De acordo com o tempo de serviço e de acordo com a formação, tá bom? A aposentadoria com 25 anos de serviço exclusivo na área da educação, então tem essa aposentadoria aqui especial, tá? Participação na gestão do ensino público municipal, vai ter o Estatuto do Magistério e garantia de condições técnicas adequadas para o exercício do magistério. 300, né? Vamos fechar aqui a educação, fica assegurado o direito de matrícula em escolas do município aos cidadãos e seus dependentes que tiverem ou que tenham ou que venham fixar residência no município. Claro, você mora no município, você passa a ter direito aí, né, a matrícula numa escola do município, tá bom? Matrícula no caso para estudar, né, seu filho, ok? Pessoal, é isso aqui, tá? Então é isso que a banca ela pode vir aqui, a gente tentou trazer aqui os principais, a lei orgânica ela é muito grande, a banca ela trouxe lá os tópicos, mas esses tópicos são muito extensos, são os tópicos praticamente a lei orgânica inteira que ela está pedindo ali. Então a gente trouxe aí dentro do possível aqueles pontos indispensáveis, vale uma leitura nas competências, passar um olho, tá? Passa um olho ali na organização do Poder Legislativo e do Poder Executivo, e essa parte de educação, é claro, que é uma parte aí muito capaz, né? Muito propícia a ser pedida na sua prova, tá bom? Vamos ficando então por aqui, muito obrigada aí a você que está comigo aqui nessa jornada, né? Espero de coração que essas aulas venham, né, te ajudar, que você venha ter luz no momento da sua prova, que tudo que você estudou, tudo que você se preparou, que você venha lembrar, que você venha ter essa clareza no momento. Se preocupe em fazer a sua melhor prova, tá? Eu fiz muitas provas na minha vida, normalmente eu passei eu só ficava muito chateada quando eu sentia que eu não dei o meu melhor. Aquela prova que você sente assim, cara, eu podia ter feito mais. Caraca, se eu tivesse um pouquinho mais preparado, se eu tivesse, sabe, um
pouquinho mais concentrado, eu teria acertado um pouco mais de questões. Então, essa coisa assim de dar o seu melhor é importante. Depois que você dar o seu melhor, se for o suficiente, vai ser agora. Se não for, você vai continuar estudando e eu tenho certeza que em breve, né, você vai estar aí apto a ingressar no serviço público, tá bom? Ó, um beijo, fica com Deus, estuda que a vida muda. Tchau, tchau.